Rapaz, quem me conhece e conversa sobre futebol comigo, sabe que eu defendo muito o treinador do Bahia, o Mister Paiva. E apesar de eu reconhecer que no jogo em si o Bahia fez um bom jogo, conseguiu até sair na frente, suportou a pressão do Grêmio em parte, só que era um jogo que dava para a gente se classificar. E eu acredito que alguns detalhes fizeram a diferença contra o Bahia. Aliás, o próprio Mister Paiva em suas coletivas, ele sempre tem dito que os detalhes é que tem que o Bahia tem perdido nos detalhes. Só que, poxa vida, e sempre os detalhes é sempre contra o Bahia, nunca é a favor. Por que isso? Qual a explicação? Explicação que nesses detalhes, muitas das vezes, é falha sim de uma leitura de jogo do Mister Paiva, que eu tanto defendo, certo? Por que eu defendo? Porque eu sei que o elenco é um elenco limitado. Eu sei que ele não tem peças de reposições, principalmente no que diz respeito a precisar virar um jogo, precisar fazer um esquema mais prepositivo, certo? Durante a partida, principalmente, tudo isso eu sei. Mas no jogo de hoje contra o Grêmio, poxa vida, tava nítido que o Cicinho tava perdendo todas as bolas para o Ferreirinha, todas as bolas que o Ferreirinha partia para cima do Cicinho tomava. Aliás, nesses 3 jogos do Grêmio, com exceção de um gol, todos os demais gols foram justamente na mesma jogada, sempre ali em cima ali do Cicinho. Por quê? Porque é um jogador de 34 anos, é um jogador que fisicamente já não é lá mais essas coisas todas, é um jogador que não tem uma marcação forte, e o treinador não consegue enxergar que em um determinado momento do jogo precisa tirar esse atleta. Não necessariamente porque ele fez uma má partida, não necessariamente, mas porque ele não já está mais conseguindo dar principalmente combate ali defensivo. Será que não está claro, pô? Será que o treinador não consegue enxergar isso? Então, assim, se ele tira o Cicinho em determinado momento do jogo e fortalecesse ali o lado direito, bem provavelmente que a gente ia anular o ataque do Grêmio, como ele fez pela esquerda. O Rian, que na minha visão estava fazendo uma partida até melhor do que esse Cicinho, que pelo menos Rian, além de marcar, acertava os passes. Cicinho, por sua vez, durante vários momentos dos jogos, passes simples, ele errava, entregava nos pés do jogador do Grêmio. Então, apesar disso, o que foi que o Mister Paiva fez? E eu concordo. Tirou o Rian, que já havia tomado o cartão amarelo, e botou o Matheus Bahia. Não porque o Rian estava mal no jogo, porque tomou um cartão amarelo, o Grêmio poderia forçar pela esquerda, então ele preferiu trocar, botou o Matheus Bahia. Ótimo, muito bem. Só que o mesmo ele deveria ter feito na direita. Apesar do Cicinho não ter tomado o cartão, mas Cicinho nitidamente não estava mais ganhando nenhuma, não conseguia marcar. E antes do gol, o Ferreirinha já tinha feito outras jogadas parecidas. Então eu acho que nesse sentido, a falta de leitura de jogo, a falta de visão do Mister Paiva, nesse sentido, para mim comprometeu um pouco, certo? Um resultado que poderia ser melhor. Repito, o Bahia fez um grande jogo, o Bahia jogou, ao meu ver, de igual para igual com o Grêmio, conseguiu fazer 1-0, o Grêmio teve muito trabalho, mas poderia sim a gente chegar um pouquinho mais longe. Outro detalhe importante é na cobrança de pênalti. Eu não consigo entender, meu Deus do céu, como que Mugni, que depois de Everaldo, ao meu ver, é o nosso melhor cobrador, fica de fora de uma cobrança. E por que, meu Deus do céu, ele não já colocou o próprio Iago para bater mais cedo?
Por exemplo, na terceira cobrança, o Grêmio havia batido 3 pênaltis, acertou 2 e perdeu 1. E o Bahia tinha acertado 2 gols e estava indo para a terceira. Quer dizer, naquele momento que o Bahia ia fazer a terceira cobrança, se o Bahia faz aquele gol, ficaria 3-2. 3 batidas para cada lado e 3-2. Então colocaria toda a pressão em cima do quarto batedor do Grêmio, que ele ia bater em uma situação que o Grêmio já estaria atrás do placar. Então imagina a pressão no jogador. Então, nessa terceira batida, era obrigação do Mister Paiva, ao meu ver, colocar o melhor batedor. Poxa vida, se você tinha ali o Iago, por exemplo, o Acevedo, que bateu na quarta cobrança e perdeu, realmente. Azevedo perdeu até o pênalti. Mas, em tese, Acevedo deveria ter batido antes mesmo do próprio Cicinho. Era para ter colocado Acevedo, embora que poderia ter perdido, como ele perdeu. Mas, pela qualidade que o Acevedo tem, poderia ter colocado antes. Assim como o Iago. E principalmente, que é aí que eu não entendo de jeito nenhum, meu Deus do céu. Como é que não bota o Mugni? Mugni, ano passado, na Série B, era o nosso principal batedor de pênalti. O nosso principal batedor de pênalti era Mugni. Meu Deus do céu. E ele deixa o rapaz de fora, o nosso melhor batedor de pênalti, que na minha opinião, deveria ser Mugni o primeiro a bater. E simplesmente ele bota Cicinho. Meu Deus do céu. Aí o Cicinho vai para uma batida de pênalti, rapaz. 34 anos, jogador experiente. Bate meia altura e fraca. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu fico com essa sensação de tristeza nesse sentido. Porque eu sei que o Grêmio é um time superior ao Bahia. Seria natural que nesse momento o Grêmio passasse o Bahia. Certo? É natural. Certo? Inclusive, eu acredito que o Bahia foi até mais longe do que eu imaginava. Porque eu imaginava o Bahia, eu vou ser sincero, nesse início de trabalho, nesse início dessa nova gestão, né, com tudo que tem acontecido até aqui, eu imaginava que o Bahia ia até as oitavas finais. Nas oitavas de final, o time já, sinceramente, eu acharia que ficaria por ali. Foi até um passo a mais. Mas eu digo assim, porque dada a circunstância do jogo, a gente, poxa vida, com a classificação nas mãos, poxa, o Grêmio bateu a terceira batida, o cara perdeu. Aí você bota o Cicinho, pelo amor de Deus, que não vem bem nos jogos, sabe? Poxa vida, e tendo Mugni, e tendo, como é que eu posso dizer, tendo o Acevedo, ou o próprio Iago, Canu, que é um jogador também, que tem uma personalidade, e você me bota Cicinho, pelo amor de Deus. Então eu acredito que o fato dele ter colocado Cicinho para bater o pênalti, e antes o fato dele ter deixado Cicinho até o final do jogo, eu acredito que isso comprometeu a classificação do Bahia. Não estou dizendo que é toda a culpa no treinador, não estou dizendo isso não, mas que isso foi uma diferença. Por que eu estou falando isso? Porque eu aqui exijo que pelo menos o Mr. Paiva tenha mais visão do jogo, do que está acontecendo no jogo. Meu Deus do céu, será que o Mr. Paiva não enxergou que o Cicinho não estava mais ganhando nenhuma bola ali pela direita? Eu me lembro que eu assisti o jogo, eu me lembro que chegou um ponto até que o narrador que estava narrando o jogo, né, na televisão, então ele até falou durante a partida, acho que foi o Pedrinho, o comentarista, ele pediu, claro que o Mr. Paiva não está ouvindo ele falar, mas ele dando opinião, ele disse que seria bom que o Acevedo até encostasse mais ali, quer dizer, recuasse mais pela direita e encostado mais Cicinho para dar um apoio, porque até o próprio narrador sentiu, viu, conseguiu fazer essa leitura de jogo, de que o Cicinho estava tomando todas, certo? E não foram bolas que ele simplesmente tomou nas costas, simplesmente não. Foram bolas que muitas das vezes no mano a mano, certo? O cara passava com facilidade. Cicinho já não estava mais, já estava esgotado. Então isso são detalhes
que poderiam não acontecer. Aconteceu nos últimos 3 jogos. Por isso que perdemos nos últimos minutos. Então, nada acontece. Ó, e eu encerro com o seguinte, como o próprio Ferran Soriano fala no livro dele, que ele tem um livro, Ferran Soriano fala, a bola não entra pelo acaso. Então, no futebol, nada é por acaso. Não é por acaso que o time, todo jogo, perde no final do jogo, no último minuto. Poxa, no Brasileirão, no primeiro jogo que a gente enfrentou aqui no Brasileirão, gol no último minuto. Na Copa do Brasil, no jogo de ida, gol no último minuto. É por acaso? Não, não é por acaso. São esses detalhes que muitas das vezes o treinador não vê. E que é importante, que acaba entregando o jogo. Então, entendo, fico feliz pelo jogo que o Bahia jogou. Uma partidaça, não tenho dúvida. Uma partidaça. Mas ao mesmo tempo fico triste porque, poxa vida, o triunfo, a classificação, sabe? O momento de o time entrar, fazer história. Já que seria a primeira vez que foi para uma semifinal da Copa do Brasil e deixou escapar. Mas no mais, eu continuo acreditando no Mr. Paiva. Acho ele um bom treinador, certo? Acho que o elenco é limitado. Tem no máximo ali 12 jogadores. Com essas 2 novas contratações aí e com a chegada de Juba, eu diria que tem uns 14 jogadores aí de qualidade, competitivos, certo? Mas que é muito pouco para você ir além. Então fica difícil um treinador trabalhar com um elenco tão reduzido, certo? Então o Bahia tem atualmente, agora, à disposição para hoje, por exemplo, como um jogo como hoje, só tem 11 jogadores, na minha opinião, 11 ou 12 jogadores competitivos, a nível de Série A, que possa realmente jogar e ajudar o Bahia. Só. E não tem mais. Agora chegando o Juba, chegando o Cândido, o Gilberto, né? O uruguaio Cândido no lateral esquerdo, que o Bahia acabaram de contratar. O Gilberto também que chegou agora. O Juba que vai chegar. E espero que chegue outros jogadores. Aí sim, o treinador vai ter até mais opções de poder fazer um trabalho melhor. Então, nesse sentido, no aspecto geral, eu não o critico. Eu continuo, certo, acreditando no trabalho dele, continuo achando que ele é um treinador que vai ainda ajudar o Bahia, mas, poxa vida, não pode dar esses vacilos, certo? E se sim, com todo respeito ao profissional, que a gente sabe que é um profissional, a gente sabe que acima de qualquer coisa é ser humano, mas como jogador de futebol e como atleta do Bahia, está deixando a desejar. Então eu fico triste com isso. Feliz porque fez um bom jogo, enfrentou um time tradicionalíssimo, certo? Enfrentou de igual para igual, certo? Foi um jogão decidido por pouco ali, né? Para quem achava que o Bahia hoje ia tomar uma goleada porque o Grêmio está jogando dentro de casa e tudo mais. Então, nesse aspecto, contente com o time, mas com aquela sensação de que a gente poderia ir um pouco além. Mas vida que segue. Espero aí que a nossa diretoria traga jogadores para que pelo menos a gente venha na Série A se recuperar e pelo menos ali chegar um pouquinho mais na frente. Aí ano que vem a gente vem forte para essa Copa do Brasil, tá bom? Forte abraço aí e Deus abençoe a todos.